Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós um Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa estar aplicando essa palavra no nosso coração, que possa nos dar entendimento para que a gente saia daqui alimentado e com uma perspectiva diferente de como nós entramos. Cada dia é um aprendizado novo, né? Cada dia nós evoluímos em alguma coisa. Se você prestar atenção, você sempre é diferente do dia de ontem. Já reparou? Às vezes você é diferente para pior, né? Às vezes é diferente para melhor. Mas está tudo nas tuas mãos. O comportamento, o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai comer, muitas vezes está na sua mão. Não depende nem de Deus, porque Deus já lhe deu até a autoridade. Desde o Gênesis, ele disse assim: olha, governa aí sobre os animais. É tudo teu aí na terra. Já foi nos dado autoridade, já foi nos dado livre-arbítrio para a gente escolher. Então cada dia que nós dormimos e depois acordamos, nós temos uma oportunidade de sempre estar fazendo algo diferente. E eu costumo pensar e dizer que as mesmas atitudes vão gerar os mesmos resultados. Se você estiver satisfeito com a sua vida está, você continua fazendo a mesma coisa. Afinal de contas, time que está se ganhando não se mexe. Se você acha que sua vida está boa assim, se você acha que você já tem intimidade o suficiente com Deus, está alegre, está em paz o suficiente, tem prosperidade em tudo, na vida espiritual, financeira, se para você está tudo bem, então significa que o seu método está dando certo, então faz as mesmas coisas. Mas se você é como eu, que necessita sim da ajuda de Deus sempre, todos os dias, você necessita seguir o conselho, ser guiado pelo Espírito Santo, então a cada dia tenta fazer algo diferente, mas diferente de acordo com o que a palavra vai dizer. Para que a gente possa se situar no texto que a gente leu, Ezequiel é um sacerdote, foi chamado para ser profeta. Ezequiel é um sacerdote cujo seu nome ele tem um significado de Deus fortalece. Olha que coisa maravilhosa, em um momento onde a nação de Israel, mas especificamente falando do reino do sul, a tribo de Judá, que aí eles já estavam divididos, falando sobre os judeus, estavam desesperados, sem esperança, sem forças. Deus levanta, tira o sacerdote do seu sacerdócio, porque afinal de contas eles foram levados cativos, não tinha mais o que oferecer, não tinha mais templo, e agora chama esse sacerdote, transforma em um profeta, e o seu nome é Deus fortalece, porque o povo precisava de fortalecimento.
para que a gente entenda melhor ainda o que estava acontecendo aqui, irmãos. Ezequiel e o povo não caiu lá de paraquedas. Esse povo era de um coração duro, talvez muito parecido com alguns de nós. Talvez alguns de nós tenhamos a coragem de dizer assim: meu coração é duro, ou às vezes meu coração é duro. Não sei como é que vocês identificam a vocês mesmos, mas é muito interessante que você saiba se identificar, saiba quem você é, saiba se seu coração ele é voluntarioso, se você está mesmo disposto a ouvir a voz de Deus, ou se você é aquela pessoa que tem um coração duro e não perdoa e guarda rancor e segue sua vida do jeito que você quer e não quer seguir nada do que Deus manda. Identifique-se a si mesmo, porque a palavra é o melhor espelho da alma. Através da leitura, através do ouvir, você vai saber quem você é. Eu não preciso falar quem você é ou quem eu sou, porque a palavra vai dizer. É por isso que no livro de Hebreus ela vai dizer o quê? Que ela é viva e ela é eficaz, que ela é mais cortante, mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela vai cortar de um lado do outro. Ela é tão poderosa que ela pode discernir os segredos do seu coração, do seu pensamento. Ela pode fazer uma divisão entre juntas e medulas, entre alma e espírito. O indivisível se torna divisível perante a palavra. É essa palavra que nos confronta e quem mostra quem eu e você somos através da leitura. Então, quer saber quem você é? Continua lendo a palavra. Se identifica. Mesmo que você queira negar, ela vai lhe dizer quem você é. Você pode até se fazer de surdo ou de surda, mas ela vai entrar assim mesmo, vai lhe dizer quem é. E você ou eu talvez endureçamos o nosso coração. Pior para mim, pior para você se endurecer o seu coração. Voltando a falar aqui do profeta, voltando a falar dessa nação, não parou lá assim não, mas não caiu de paraquedas não. Deus chama um homem por nome de Abraão. Faz promessas a esse homem é um gentil. Ele nem judeu é, porque o judeu nem existia. Ele é o que deu a origem ao povo judeu, mas ele é um gentil. É por isso que a promessa, os judeus ficam assim indignados com nós que fomos enxertados, porque na verdade a promessa não foi diretamente para um judeu, a promessa foi para um gentil, uma pessoa que não era judeu. Porque o judaísmo, os judeus só vieram depois de Jacó, que se tornou Israel. Então Deus chama esse homem e faz promessa: você vai ser pai de uma grande nação, pai de multidão, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas Abraão, eu quero te falar uma coisa: a sua descendência de qualquer forma vai ser escrava aí durante 4 séculos no Egito, mas depois eu vou visitar e vou fazer vocês saírem de lá ricos, viu? Vocês vão passar 4 séculos lá, cerca de 430 anos, mas em compensação, quando sair de lá, vocês vão sair uma nação poderosa, uma nação rica. Eu vou tirar vocês com braço forte, porque Faraó não vai querer liberar você. Isso aí 430 anos antes de acontecer, Deus já estava anunciando. Deus visita o povo no Egito, liberta o povo do Egito. O povo já tinha lá 4 séculos e estavam acostumados à idolatria. O povo estava acostumado a muita coisa errada. E Deus achou por bem, já que Deus estava chamando Israel de meu primogênito, ou seja, não é o único, mas é o primeiro, meu primogênito, nação. Eu escolhi você. Eu escolhi você, Israel, não porque você era maior, mais poderoso ou mais bonito. Simplesmente eu te amei. Eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Eu escolhi você, Israel. Não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Eu não escolhi você pela sua força que você nem tinha. E assim muitas vezes que Deus faz com a gente, né? Olhe para você, olhe para mim. O que é que a gente tem para oferecer a Deus? Hoje nós temos a nossa adoração, o nosso corpo que foi comprado, para poder apresentar a Ele santo, imaculado, irrepreensível. Os nossos lábios para pronunciar os louvores, entoar cânticos. Para isso você foi comprado. Pois bem, Deus chama a nação de Israel para ser seu primogênito. E disse: como que você vai ser meu primogênito, eu tenho que falar com você de uma forma diferente. Vocês são meus filhos. E não há um pai que ame os filhos que não açoite aquele que ama e que não corrige. Então, antes de vocês pecarem, vocês estão tão mal acostumados, eu vou logo distribuir um monte de leis para vocês. E aí foram as 613 leis, né? Misericórdia. É lei para pegar de pá, meu irmão. Não pode isso, não pode aquilo. E tudo isso porque, na verdade, todas as leis foram dadas ali, falando assim de uma forma mais natural e primariamente falando, para que Israel fosse diferente das outras nações do mundo, que já estavam acostumadas com idolatria, com pornografia. Para você ter uma ideia, uma das leis que Deus deu à nação de Israel dizia o seguinte: olha, maldito será o homem que se deitar com a filha de seu pai ou de sua mãe.
Olha só o que acontecia nas outras nações, porque se estava falando aquilo, porque acontecia. Ou seja, ele está falando até de meia irmã, imagina uma irmã inteira, né? E está dizendo, maldito seja o homem que se deitar com a sua sogra. Olha aí. Maldito o homem que tiver relações com animais. Olha o que estava acontecendo já naquele tempo, naquelas nações. Então Deus pega agora o seu povo, o seu primogênito, e fala assim, não, vocês são meus. E eu preciso que vocês me obedeçam. E como vocês são meus filhos, a nação é minha filha, eu quero estabelecer regras para que vocês sejam diferentes de todos, porque eu não escolhi mais ninguém, eu escolhi agora no momento vocês. Então vocês têm que ser diferentes. E Deus agora enche Israel de regras e leis, ordenanças, tudo isso para Israel não pecar contra o Senhor. Não era por mal, era para eles não fazerem nada do que os outros povos faziam, já que eles estavam acostumados. Porque o Egito, misericórdia, né? O Egito adorava tudo, né? Sei lá, mosca, sol, lua, que tivesse lá sapo, boi. O pessoal gostava de adorar qualquer coisa, viu? Se não tivesse, eles arranjavam lá um animal para poder botar como um Deus. A gente tem um registro de alguns, mas deve ter outros lá que não é registrados. Então era um povo idólatra, que Israel aprendeu. Gente, foram 430 anos. Entra filho, nasce neto, bisneto, e aí vai embora, quer dizer, um passa para o outro. Mas o mais lindo dessa história é que ainda assim foi passado de geração em geração que Deus ia visitar o povo e quer libertar. É como se fosse hoje, gente. Há pessoas que não têm mais esperança se Jesus vai voltar nunca. Até hoje vocês dizem que Jesus vai voltar. Do mesmo jeito que aquele povo de Israel, alguns deles acreditaram, esperaram, passaram de geração em geração dizendo que Deus ia visitar o seu povo e ia libertar. Nós estamos aqui, nós proclamamos que Jesus vem. Jesus prometeu, ele não é mentiroso. Jesus disse, eu vou voltar, vou preparar lugar e vou voltar, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Do mesmo jeito que alguns lá mantiveram a sua fé, aqui também tem alguns que estão mantendo a fé e acreditando nessa volta de Cristo. E aquela libertação enfim chegou, e para nós vai chegar também de uma forma definitiva. Então quando Israel recebe várias leis para obedecer, eles não conseguem manter. Deus deixou tantas leis, tantas ordenanças, mas eles não conseguiram. Pense em um povo rebelde, um povo idólatra. Toda hora o povo pecava contra o Senhor. Eu costumo dizer que o livro de Juízes, misericórdias. Leia o livro de Juízes lá para você ver. Toda hora a mesma frase. E tornou Israel a pecar contra o Senhor. E o Senhor levantou um libertador e tornou Israel a pecar. Aí o libertador morria, o povo, enquanto tinha até um líder, o povo até ficava mais ou menos, não obedecia. Mas quando, matava o líder, o povo de novo. Sempre foi preciso ter um líder para guiar aquele povo, né? É por isso que Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele tem pena das pessoas. Ele olha aquela multidão e diz assim, é como ovelhas desgarradas sem pastor. E ovelhas não enxergam direito, né? Tá todo mundo perdido. Israel era assim. Se não tivesse um líder, um pastor, eles se perdiam e pecavam de novo. Não conseguia. Deus enviava os profetas. Rapaz, vamos parar de pecar. Para de fazer isso. Deus vai enviar, olha, vai acontecer isso e aquilo. Deus feriu a nação de Israel, o reino do norte, primeiro. E mesmo assim os judeus, da parte de Judá, não se converteram. Rapaz, eles viram o que aconteceu com os irmãos dele. Eles viram o povo da Síria dominando, levando o cativo. Mesmo assim manteve a dura serviço. Não. Continuaram desobedecendo. Deus enviava profetas e nada. Profeta Jeremias, coitado. Por isso que ele fez aquela lamentação toda. Porque misericórdia, que povo duro, viu? E só para poder dar umas informações a mais, Jeremias, Ezequiel e Daniel é contemporâneo, viu? Tá todo mundo no mesmo tempo aí, viu? Jeremias está profetizando lá em Israel, lá mesmo em Jerusalém. Ficou lá. Ezequiel é levado, está no meio do povo, perto do rio Quebar, lá no meio de um lugar bonito, na Babilônia. E Daniel está no palácio. Tem 3 profetas agindo ao mesmo tempo, viu? Deus deixou um para o povão, que ficou lá no relento, na pior, que Jerusalém ficou arregaçada, né? Botou Ezequiel para subir com um povo que estava desesperançoso, sem fortaleza. Por isso que Deus escolhe certinho, né? Não, vou botar um profeta com o nome Deus fortalece, para poder fortalecer a fé do povo. É para isso que Deus levantou Ezequiel, para ver se o povo se mantém fiel, acredita, não desvia mais do que já estava. A glória de Israel, que era o templo, foi destruído. Acabou-se. Eles já estavam sem esperança, desesperados.
Mas tudo isso porque da desobediência. Às vezes, gente, eu e você passamos por coisas difíceis, situações desesperadoras, porque a gente é teimoso. Deus envia pessoas para falar. Às vezes até um louvor que você ouve pode falar com você. Você ouve, você até entende, mas às vezes você endurece seu coração. Aí você toma a decisão errada, porque Israel teve muitos profetas para falar com eles, de longas datas. Desde que eles saíram ali, que Moisés deu a lei, muita gente foram juízes, os profetas falando, e eles nada, matavam um profeta, e era misericórdia aquele povo, irmão. Chegou um momento que não dá mais. Eu ouvi alguém falando uma coisa engraçada, que ela falou assim: rapaz, a justiça de Deus, ela pode ser considerada como uma fatura. Talvez na sua casa pode até chegar com atraso, para você achando que está atrás, mas chega, viu? Vai chegar e você vai ter que pagar. A conta chega. Rapaz, o povo pecava o tempo todo, toda hora. Teve um momento que não deu mais. O pessoal não descansava no sábado, que era lei para eles. Não deixava a terra descansar no sábado. Era uma hipocrisia tremenda. Deus falou: agora chega. Agora eu vou ter que punir. Você sabe que Deus levou Israel para o cativeiro? Não foi, irmãos, para destruir. Não foi simplesmente por um castigo qualquer, não. A intenção de Deus levar o povo para o cativeiro foi para sarar a idolatria daquele povo. E pasmem, sarou. Nunca mais Israel foi idólatra. Quando Jesus chega, Israel já não é idólatra. Israel é hipócrita, qualquer coisa, mas não é idólatra. Eles não estão mais idolatrando outros deuses. Você não vê isso mais. Depois do cativeiro babilônico, eles pararam. Funcionou, o remédio deu certo. Depois de tanto sofrimento, parou. Eu falo como uma nação como um todo, né? Os sacerdotes, aquelas coisas, não tinha mais oferecimento. Os reis, as pessoas que estavam ali, já não ficavam mais assim, idolatrando como o povo antigo. Então o remédio deu certo, o castigo deu certo. Às vezes a gente vai ter que tomar um remedinho que vai doer, uma injeçãozinha. Às vezes Deus vai ter que te levar para o vale, não sei, para consertar aquilo que está quebrado. Porque Israel foi para lá porque estava quebrado, estava em desobediência. Não foi de qualquer jeito. Foram anos e anos falando. Eles resolveram não obedecer e a conta chegou. E agora foi ter que parar. Pronto, na Babilônia. Mas Deus é tão misericordioso, porque no Egito eles trabalhavam forçados. Se você for em Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, sabe o que está escrito lá? Olha, não diminuais não, viu? Plante, colha, case-se, dê-se casamento, trabalhe, cresçam, não diminua. Deus deu a oportunidade do povo crescer em meio daquele cativeiro. Eles não eram escravos forçados, trabalhos forçados como era no Egito, não. Eles tinham as suas próprias casas. Daniel tinha a sua casa. Muitos tinham suas próprias casas. Olha esse povo aqui morando perto do rio Quebar, perto de um rio, pescava e tudo. Deus não desamparou eles de uma situação que eles estavam sofrendo tanto, não. O problema foi que eles sentiram a porrada, porque eles estavam acostumados com o templo em Jerusalém, de qualquer forma, com toda a hipocrisia. Eles estavam acostumados a pecar e a levar o animal, botar a mão na cabeça do animal, confessar os pecados e Deus cobriu os pecados deles, e eles voltavam a pecar de novo, porque o animal morria no lugar deles, eles continuavam fazendo todas as coisas, porque é isso. A lei só veio para apontar o pecado, a lei veio para diagnosticar, para mostrar que eu e você somos doentes, mas não curava nada. Só o Espírito é que pode mudar de dentro para fora, como foi cantado aqui. E eu imagino, o pessoal estava lá de boa, morando em um lugar bom, em meio à idolatria, mas Deus não deixou que ele sofresse tanto. Olha a bondade de Deus. Te leva para um lugar para ser tratado, e mesmo assim te faz prosperar se você quiser naquele lugar. É brincadeira? Ele mesmo falou: não diminua, cresça, prospere, pode plantar aí, case, desse em casamento, não diminuais, pode crescer aí mesmo. Se ele está mandando, ele garante. Em meio do pecado, lugar que não era para dar em nada, Deus ainda assim está com o seu povo. A glória de Israel sai do templo e vai junto com o povo para a Babilônia. É brincadeira? E a glória se manifestou lá de muitas formas, hein? Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego naquela fornalha. Não é isso? Muitas coisas aconteceram ali. A glória de Deus se manifestou, o poder de Deus se manifestou lá. Eles achavam que só estava no templo, naquela arca lá presa. Mas Deus é espírito, é por isso que importa que nós adoremos Ele em espírito e em verdade.
Ele não está localizado em um lugar, ele está em todos os lugares. E o povo, por sua dura cerviz, agora está em um lugar estranho para eles, mas ainda com certas regalias. Mas mesmo assim, o povo é tão ruim, mas o povo é tão ruim, que em Salmos capítulo 87, tem um texto ali que vai dizer o seguinte: eles nos pedem para cantar as canções alegres de Sião. O salmista está dizendo que o povo lá estavam pedindo a ele para cantar músicas alegres de Sião, porque eles estavam lá na cidade. E você sabe o que ele fala no próprio Salmos? Que o Senhor levante, que o Senhor esmague os filhos dele. Enquanto o povo estava tratando até bem os cativos os judeus lá, os judeus estavam desejando a morte deles. Porque esse é o povo que não perdoa. Esse é o povo que está sendo levado lá para ser tratado, e ainda no começo não muda nada. Está sendo bem tratado, porque tinha outras pessoas também que foram levadas cativas para lá de outras nações. Eles tinham esses costumes. O povo pede para cantar músicas alegres, ele pede a Deus para matar o filho do povo. É brincadeira? Está nos Salmos, irmão. Só para você ter ideia de como é o coração do povo. Que Deus quer transformar, quer mudar a mentalidade dessa nação. E então eles chegam agora na Babilônia, ficam em um lugar completamente diferente do que eles estavam acostumados. E agora não tem mais templo, não tem mais oferenda. Eu acho que o que mais deixou eles incomodados foi que porque eles não poderiam esconder a hipocrisia deles através do sacrifício de animais. Não tinha mais um animal para ele botar a mão. Como é que ia perdoar o pecado agora? Porque o sacerdócio não estava podendo ser feito lá. Não tinha mais lugar. Eu acho que aquilo incomodou muito eles. Porque, afinal de contas, eu estou no templo, eu estou em Jerusalém, eu estou pecando, eu estou fazendo a bagaceira, eu estou fazendo tudo de errado, mas eu levo o meu animalzinho lá e Deus me perdoa. Isso acontece aqui, nessa igreja do século 21, não estou dizendo aqui na nossa igreja em si, mas no movimento que está acontecendo ao redor do mundo. Pessoas pecam, vem para a igreja, ora e chora e acha que está perdoado, como se fosse um animal que está botando a mão. Só que eles esquecem que agora não é mais questão de um sacerdote estar botando a mão por ele e ele no animal para ser perdoado. Agora tem um espírito que vigia ele 24 horas por dia. Você pode pecar escondido, que Deus sabe, e vai julgar segundo o que ele sabe que está dentro de você, se é que está dentro. Lá eles botavam um animalzinho e aí perdoavam os pecados dele. E agora está na Babilônia, não tem mais templo, não tem mais o sumo sacerdote. Cadê os sacerdotes? Até o sacerdote que tem para fazer alguma coisa, Deus chama para ser profeta. Ezequiel, não tem tempo, não tem animal nenhum aí para você botar não. Você agora vai ser profeta, abre a boca. Ezequiel, olha a misericórdia, Deus. A gente quer ser profeta, né? Ezequiel, depois de 9 anos e 10 meses no cativeiro babilônico, Deus fala assim mesmo: olha, de um tiro só eu vou tirar as tuas delícias. De uma maneira repentina eu vou tirar aquilo que você ama, o colírio dos seus olhos, de uma forma poética. Aí Ezequiel vai, fala, profetiza o povo, fala tudo e fala assim: como o Senhor falou, aconteceu. Eu falei pela manhã e quando foi à tarde Deus tirou a minha esposa. Está escrito assim mesmo. É brincadeira? É. E Deus fala assim: não vai fazer nenhum dos movimentos, nenhuma das coisas culturais que você faz lá em relação ao culto fúnebre, não, viu? Não chore, não lamente, pode gemer até escondido, mas o povo não vai fazer. Cala a boca, viu? Engula seu choro, mas minha mulher morreu, você tirou minha. E está escrito assim mesmo: Deus tirou minha mulher. É brincadeira? Porque Deus falou: vou tirar de uma forma repentina de uma vez só. É Deus que falou que tirar. Profeta. E o pessoal hoje abriu a boca com gosto: eu sou profeta. Se Deus pega para tratar como profeta mesmo, é misericórdia, meu irmão. 9 anos no cativeiro, 10 meses, e a mulher dele morre. Essa visão aconteceu alguns anos depois. Ele perdeu a mulher depois de 9 anos e 10 meses. Essa visão já acontece depois de 12 anos e 10 meses no cativeiro. Ele começa a ter essa visão. E Deus já revelou o que essa visão é. Ele diz que veio sobre ele a mão do Senhor e fez sair no Espírito do Senhor.
e pôs ele aonde? Em um vale. Pôs ele em um vale. Estamos num momento onde as pessoas parecem que querem mandar a Deus, transformar Deus em um garçom. Parece que as pessoas querem determinar como é que elas devem ser tratadas. Deus, eu estou até errado, eu até estou pecando, mas eu quero ser tratado assim. Eu quero ser corrigido assim. Não, o texto vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele, veio sobre ele e o levou. Quem levou o profeta foi Deus, ele nem quis ir. Quem levou o profeta foi Deus. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele que levou o profeta para o vale. Ele leva o profeta para o vale. E há pessoas que querem determinar a maneira como você vai ser tratada. Porque você acha, a gente está lendo aqui, parece que é tudo bonitinho, né? Pelo amor de Deus, a gente não conhece nada. Você vai, Deus pega e te leva a minha visão para um vale de ossos secos, com que a gente morta, você vai gostar? É? Porque lendo assim parece que é tudo normal. Não é normal não, rapaz. Você vê um bocado de osso, um defunto, você já está no cativeiro. Você perdeu sua mulher tem poucos anos. Deus pega e mostra você lá em uma visão cheia. Ah, brincadeira, leva para o cemitério, vai. Quinta dos Lares, leva o cemitério lá. É brincadeira? Mas levou porque Deus é soberano. Leva quando quer, quem quer e como quer. Tem um texto que eu gosto bastante, Romanos capítulo 9, versículo 20. Para as pessoas que acham que querem questionar a Deus, que acham que podem fazer a sua mudança de acordo com o que ela quer, que Deus tem que se adequar a ela, não é assim. Romanos 9, 20 vai dizer: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? Quem é você? Quem sou eu? Se ele quiser te levar para o vale, ele vai te levar. E pronto. E foi para o vale para ver uma visão abençoadora. Mas antes ficou aterrorizado. Então muitas vezes a gente pode passar por momentos difíceis, mas se Deus está levando, confie, irmão. Vai dar tudo certo. Mas não precisa me levar não, Deus, nessas coisas não. Mas se for, eu vou poder fazer o quê? Ele é soberano. Veio sobre mim a mão do Senhor. Me levou. Eu não pedi. Veio sobre mim, me levou e me botou lá. E me mostrou. Foi isso que aconteceu. Ele viu um vale de ossos secos. E o que me chama mais a atenção é que esse vale de ossos secos, os ossos não estavam só secos, eles estavam como? Sequíssimos. Isso significa que estavam mortos há muito tempo. Quando Deus diz que a nação de Israel está se sentindo assim, irmãos, se essa visão foi depois de 12 anos e 10 meses mais ou menos, o povo já estava totalmente sem esperança. É assim que Deus está dizendo, eles estão se sentindo assim, ó, mortos, estão vivos aparentemente para os olhares humanos, mas por dentro eles estão mortos. Os ossos deles realmente estão secos. Eles não têm mais vida. Está sequíssimo, porque há muito tempo que eles se sentem assim. Só que eu me ouso a falar mais ainda. Eles podem achar que estavam mortos há muito tempo a partir do cativeiro babilônico, mas a nação de Israel estava morta desde quando saiu do Egito. Deus que manteve aqueles cadáveres vivos e teve misericórdia de um monte de gente, porque estava todo mundo morto ali. O povo não parou de pecar nunca. Aí salvava-se alguns, mas por misericórdia. Por isso que Davi fala, né? É bem-aventurado aquele que o Senhor não imputa o pecado. Está pecando, mas Deus não imputou, não vou cobrar não. Como Jesus fez com a mulher adúltera. O que foi que Jesus fez? Cadê seus acusadores? Está aqui não? Bom, também não vou te acusar não. Só vai, não peques mais. Bem-aventurada aquela mulher que não foi imputado o pecado nela. Às vezes Deus faz isso, viu? Tem gente que é ruim, né? Tem gente que... Na nossa religião tem gente que é ruim, viu? A pessoa peca e você quer ver a pessoa na miséria, velho. Você quer pisar mais ainda. A pessoa já está morta e você quer enterrar. Mas já enterrou e você quer botar mais fundo. Pô, ainda tá raso esse buraco. Você quer empurrar mais embaixo. Você quer ver, você gostaria na verdade que aquela pessoa caísse num abismo sem fundo. Caísse, não visse mais nem eco. Porque parece que tem gente assim, né? Mas Deus já perdoou muita gente, inclusive nós, né? É brincadeira se Deus nos trata segundo o nosso merecimento. Ainda bem que é graça, porque eu e você, a gente sabe o que é que a gente merece, né? Mas Deus é misericordioso demais. Então esse povo pecou a vida toda. A conta chegou, ficou lá. Entrou em desespero. Mesmo assim, como Deus não levou
para matar, Deus levou para cuidar. Olha aí a esperança que nós temos. Olha a esperança que de repente você está em um vale, está em uma tempestade, está em uma situação difícil. Calma, Deus só está te levando lá porque você mesmo quis ser levado. Mesmo que você diga que não, através das suas atitudes, as suas consequências te levaram até onde você está. Mas não é para a morte, é para tratamento. É para voltar sem idolatria, é para voltar mais forte, é para voltar com mais amor por Deus, é para voltar mais santo. É para isso que a gente passa dificuldade. Dificuldade não é para matar ninguém, rapaz. A dificuldade com Deus não é para morte, é para santificação, é para transformação. E além da soberania de Deus que nós vemos aqui, que nós não temos como escapar, se Ele quiser fazer, Ele faz. Misericórdia. Quando o texto ele fala que Deus fala assim, profetiza aí, isso aqui. Pode viver, o Senhor sabe. Profetiza. Ele diz assim, eu ouvi a palavra do Senhor. A profecia que você tem que dizer, as palavras que você tem que dizer, não podem vir de você, mas tem que vir das escrituras ou do próprio Deus direto. É por isso que não é pensamento positivo, não é palavra bonita, não dizer amanhã eu vou vencer, amanhã eu vou trabalhar. Não, você tem que procurar algo da palavra, algo que Deus prometeu, porque a profecia vem dele, a ordem foi dele, não foi o homem. Filho do homem profetiza, e ele diz assim, assim diz o Senhor, ossos. Não é ele, é Deus que manda. Quando você abrir a sua boca para profetizar, profetize segundo a palavra e não segundo o seu pensamento positivo, porque não vai dar certo desse jeito. A vontade soberana é dele. Não é a sua palavra, é a dele. Se profetizar segundo a palavra, tudo vai dar certo. E ele profetiza, e vem, os ossos se juntam, vem nervos, carne, mas ainda assim está morto. E talvez seja assim, né? Você até profetizou segundo a palavra. Haja isso. E você viu se formando o seu sonho, o seu projeto. Está dando certo, Senhor, está dando certo. Mas aí parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho. Juntou os nervos, os ossos, a pele, mas não está sem vida ainda. Porque eu fiz tudo, eu fiz segundo a palavra. Eu fiz tudo. Mas por quê? Porque faltou o Espírito. Disse ao Espírito, vem dos quatro cantos, entra aí nesse problema, profetiza segundo a palavra, não é segundo o que você quer. E quando não acontecer direito, é porque está faltando o Espírito. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem, e através dos meus lábios você diz, haja, e assim vai haver. Porque segundo a palavra se cumpre. Porque se é para a glória de Deus, vai acontecer. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. O tempo não me permite mais. O pastor ainda vai fazer uma oração. Como diz o apóstolo, né? Tinha muito que vos falar, mas fica na próxima. Mas que Deus abençoe a todos. O pastor vai estar orando aí pela nossa irmã Fabiana, né? Fez aniversário também, Evelyn também, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém.